Baleias e golfinhos atraem o interesse do homem desde tempos muito remotos e são diretamente afetados pelas nossas ações. No princípio, os habitantes primitivos das costas e ilhas certamente observaram os cetáceos com grande curiosidade. Seu tamanho, hábitos aquáticos e vida social devem ter sido notados com atenção pelos nossos ancestrais. Os cetáceos foram, muitas vezes, fonte de alimento, mas foram também fonte de inspiração e enriquecimento espiritual no mundo povoado de beleza e desafios. O acelerado crescimento demográfico e a revolução industrial mudaram a relação do homem com a natureza, causando graves desequilíbrios. Os grandes cetáceos, que levaram milhões de anos para evoluírem, quase foram extintos depois de 4 séculos de caça comercial. Até que, finalmente, surgiu um novo despertar de consciência. Nos últimos 40 anos, um movimento global de defesa das baleias tornou-se o símbolo desse processo de conscientização, levando a humanidade a relativizar o seu comportamento predatório e a sua relação com o meio ambiente. Graças a esse esforço, a maioria das espécies e populações de baleias está se recuperando, embora lentamente. O turismo de observação e a valorização das espécies como patrimônio histórico-cultural são 2 belos exemplos de atividades econômicas lucrativas que têm na conservação e preservação das espécies um vetor gerador de riquezas. Começa a ser escrito um novo capítulo na história, onde homens e baleias voltam a coexistir em harmonia e equilíbrio. Estudos indicam que os cetáceos, mamíferos de sangue quente como nós, evoluíram há 65 milhões de anos a partir de ancestrais terrestres, animais semelhantes a lobos ou ursos que viviam às margens de mares rasos e quentes. Essa evolução se deu por um processo adaptativo. Por terem hábito de buscar alimento no meio costeiro, a natureza dotou estes animais de habilidades para explorar o ambiente aquático. Ao longo de milhões de anos, essas adaptações foram dando origem a animais semi-aquáticos, em seguida, totalmente adaptados à existência no mar. O Atlântico Sul é um oceano vasto e cheio de contrastes. Seu lado ocidental banha toda a costa do Brasil e da América do Sul, e esse espaço marinho rico em vida é o reino das baleias jubarte brasileiras. De suas áreas de reprodução ao longo do Brasil, às áreas de alimentação próximo das ilhas subantárticas, em rotas migratórias que recém começamos a conhecer. Muitos desafios aguardam os pesquisadores que tentam desvendar os segredos das jubartes do Atlântico. Em 1987, durante a implantação do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos, no extremo sul da Bahia,
foi avistada uma pequena população remanescente de jubartes que estavam quase extintas. Logo percebeu-se que o Banco dos Abrolhos é a maior concentração de jubartes no Atlântico Sul. Por isso, em 1988, um grupo de pesquisadores deu origem a um dos mais importantes programas de pesquisa e conservação de baleias da América do Sul, o Projeto Baleia Jubarte. Com o intuito de conhecer melhor as baleias, seus hábitos e distribuição nos mares. Esse foi o primeiro passo no sentido de assegurar a sua proteção em nossas águas. Em Caravelas, abrigado desde 1996 numa organização da sociedade civil de interesse público, o Instituto Baleia Jubarte atua em várias atividades para garantir a recuperação das jubartes e outros cetáceos na costa do Brasil. A recuperação da população de jubartes na costa brasileira, em Abrolhos, e o repovoamento então de antigas áreas, de onde elas foram dizimadas no passado, acabou criando uma demanda nova para o Instituto, que é de entender melhor como é que é a distribuição, o uso do hábitat assim, em vários pontos da costa brasileira. Então a gente passou a atuar no litoral norte da Bahia também, na região da Praia do Forte, a partir do ano de 2000. E atualmente a gente está trabalhando desde Natal, no Rio Grande do Norte, até São Paulo, tentando entender os impactos antrópicos sobre a espécie. Então, por exemplo, a gente tem um trabalho na Bacia de Campos agora, iniciado agora, em parceria com o CEMPES, Centro de Pesquisas da Petrobras, que busca entender como as plataformas, o tráfego de embarcações e toda a atividade petrolífera afeta a população de baleia jubarte. Nós, esse ano, também temos previsto para o final do ano uma expedição para as Ilhas Jorge do Sul, que é a provável área de alimentação das jubartes brasileiras. O Banco dos Abrolhos tem uma formação coralínea única, o chamado chapeirão, labirinto de vida subaquática e um perigo para embarcações. Vários naufrágios são encontrados na região. É a maior e mais importante formação de corais de todo o Atlântico Sul. A vida submarina fascina pela sua grande diversidade. Na superfície, as ilhas são o lar perfeito de várias espécies de aves marinhas, que usam o local para descanso e procriação. O turismo consciente é uma atividade explorada na região, como o de observação de baleias. A baleia jubarte, os cetáceos de maneira geral, eles são o que a gente chama de espécies bandeiras, né? Eles são espécies que a gente usa como bandeira para atingir a conservação do ecossistema e de todo o entorno. Caravelas é o ponto mais próximo do arquipélago, com seu charme colonial e ruazinhas cheias de encanto. Foi um porto baleeiro e hoje abriga a primeira base do Instituto Baleia Jubarte. O Programa de Educação e Informação Ambiental é uma ferramenta de transformação para a comunidade, que é, na sua maioria, formada por pescadores. Nas atividades nas escolas, a criançada aprende com a maior curiosidade. Todo ano acontece a Semana Cultural da Baleia. O lúdico e a educação se misturam para celebrar a importância de proteger a natureza. O programa de rádio Lado Verde reforça na comunidade as questões ambientais e promove o resgate de sua cidadania. É um destaque negativo, é o nosso puxão de orelha que não colabora com o meio ambiente e a cidadania. Nós acreditamos no turismo de observação de baleias e na educação ambiental
ficou uma grande ferramenta de sensibilização da opinião pública. Eu acho que a gente vive um momento mundial, na verdade, de aproximação do homem dos seres, dos animais, né? E a baleia é um componente muito importante nesse processo. A estimativa de vida das grandes baleias é em torno de 60 anos. Elas e golfinhos morrem de causa natural. Mas com o crescimento da população, vem aumentando as interações com a pesca, com prejuízo para ambos os lados. Filhotes acabam presos em redes e morrem afogados. O programa de resgate de encalhes busca não apenas tentar salvar animais emalhados e encalhados, mas também registrar, estudar e aprender com cada evento. Em Caravelas, o Instituto monitora a situação dos botos, visando entender suas reações e oferecer subsídios para assegurar sua proteção, pois recentemente foi construído um porto industrial. De Caravelas, partem os cruzeiros de pesquisa que regularmente percorrem as águas do Banco dos Abrolhos durante o período reprodutivo das baleias, de julho a novembro. A embarcação que leva os pesquisadores serve como plataforma para o desenvolvimento de atividades fundamentais de pesquisa. Os machos das jubartes realizam verdadeiras serenatas. As canções das jubartes tornaram a espécie famosa, conhecida também como baleia cantora. Mas seu significado ainda é objeto de discussão e curiosidade. O programa de bioacústica vem realizando gravações sistemáticas, buscando contribuir para o entendimento desse que é um dos mais fascinantes mistérios da vida das jubartes. Comunicam-se a longas distâncias, um canto agregador, complexo e melódico. Outro comportamento que intriga os especialistas é a enigmática exposição caudal parada. As jubartes ficam paradas em posição vertical, com a cauda para fora da água por longos períodos. É um comportamento único dos mares do Brasil. Ainda não se sabe bem o que isso significa. Da população original de jubartes que existia na costa brasileira, que se imagina que fosse alguma coisa entre 20 e 30 mil animais só na costa brasileira, a gente atualmente acredita que existam cerca de 4 mil baleias. Isso após alguns anos já de recuperação populacional. Esse número era bem menor. Então a gente ainda tem cerca de 20 a 25% da população que existia antes da caça. O que significa que ainda as ações de conservação ainda têm que ser bem intensas nos próximos anos para garantir que, de fato, essa espécie saia do status de ameaçada. Localizada no litoral norte da Bahia, a Praia do Forte, esta charmosa vila de pescadores, com belas paisagens, transformou-se em um importante polo turístico e referência para o ecoturismo e conservação ambiental do país. Além de abrigar a única construção medieval no Brasil, o Castelo Garcia Dávila. Com a recuperação das populações das jubartes, lentamente elas estão recuperando antigas áreas de reprodução. Em 2000, foi criada a segunda base do Instituto Baleia Jubarte. Na Praia do Forte, também se encontra a sede nacional do Projeto Tamar, voltado, sobretudo, para a conservação e preservação das tartarugas marinhas. Costumo dizer que nós somos completamente da mesma turma, né? Cada um mora num lugar, mas somos da mesma turma. E agora os projetos estão se
interligando. Nós, inclusive, nos encontramos no meio do mar, às vezes por coincidência, às vezes por combinado. E há uma integração altamente saudável, o peixe-boi junto com o tamar, com baleia jubarte, com baleia franca. E realmente a gente assim faz uma rede em todo o litoral. Uma das coisas mais difíceis de fazer, além de realizar um trabalho de proteção, de pesquisa, é mostrar e provar para a sociedade que a gente faz isso. Então, os centros de visitantes que o Tamar tem, o baleia jubarte, o peixe-boi, são importantíssimos instrumentos de divulgação e de convencimento da sociedade que nós estamos fazendo alguma coisa. A gente vive e depende da opinião pública, né? E essas pessoas que vêm aqui formam opinião pública positiva, além de contribuir com dinheiro diretamente, comprando camiseta, pagando ingresso, etc. O litoral norte baiano é especial para a avistagem de jubartes devido a uma característica geológica da região: o estreitamento da plataforma continental. O que faz com que as baleias estejam mais próximas das praias. Por isso mesmo, o local é interessante para levantamentos a partir de pontos fixos. Essas características facilitaram o trabalho do Instituto para fomentar o turismo de observação de baleias, criando assim um canal de diálogo com a sociedade com vistas a multiplicar a consciência ambiental, a preservação das espécies marinhas e desenvolver uma atividade econômica responsável e sustentável. Antes do embarque, os visitantes assistem a uma palestra com informações sobre a vida e o comportamento destes animais e as normas de avistagens para a aproximação. No mar azul da Praia do Forte, são documentados outros fascinantes cetáceos. Entre outras belas imagens submarinas. Como em Caravelas, a comunidade é contemplada com as atividades educativas. E é onde vive a baleia jubarte. Celebrando a ocorrência das jubartes nos mares das tartarugas. Ampliando os programas já realizados, inaugurou-se o Centro de Visitação do Instituto, com ampla infraestrutura de entretenimento ambiental. O Programa de Educação e Informação Ambiental itinerante utiliza a embarcação de pesquisa do Instituto para alcançar um número crescente de comunidades ao longo da costa. São desenvolvidas atividades em outras localidades, como Salvador, Itaparica, Garapuá e Itacaré. Sempre aliando a pesquisa e educação como ferramentas essenciais. Com o intuito de implantar uma base experimental na paradisíaca Itacaré, a equipe do Instituto realiza todas as atividades pertinentes à conservação da espécie. A visitação às baleias é feita com bastante sucesso. Olha, o meio ambiente no Brasil ainda é uma questão considerada em segundo plano, infelizmente, porque
a gente não vê por parte das autoridades, dos governantes, uma preocupação maior, né, em reforçar a fiscalização para combater o desmatamento da Amazônia, para combater o desmatamento da Mata Atlântica, para combater a pesca com bomba aqui na Baía de Todos os Santos, né? Enfim, a gente vê isso ainda muito relegado a segundo plano. E o trabalho da mídia, do jornalista, de modo geral, ele é importante para denunciar, né, principalmente essas ações criminosas, mas também apoiar e mostrar, incentivar iniciativas como muitas organizações não governamentais fazem no Brasil, pelo litoral. É o caso do Instituto Baleia Jubarte, do Projeto Tamar, de muitas outras instituições que fazem esse trabalho independente das ações dos governos, independente das ações das autoridades. Essa é uma iniciativa que a gente tem que aplaudir e sempre apoiar, no sentido de mostrar o que está sendo feito para que a gente possa garantir um futuro melhor. Uma das maravilhas da recuperação das jubartes é poder vê-las bem em frente a Salvador, uma grande metrópole frequentada por estes selvagens animais. A cidade em que foram feitos os primeiros registros da existência de baleias no mar brasileiro e de onde saíram os primeiros caçadores que quase as exterminaram, volta hoje a conviver com sua presença. Uma lembrança emocionante de que os danos causados pelo homem podem ser revertidos se agirmos a tempo. É uma grata surpresa, porque eu conheci as baleias, os grupos de baleias mais restritos, mais reduzidos, há cerca de 15 anos atrás, lá no arquipélago dos Abrolhos, né? E hoje a gente já vê essas baleias se reproduzindo, né? Passeando pela Baía de Todos os Santos, de Prado Forte a Abrolhos, quer dizer, utilizando esse corredor aí maravilhoso. Isso é o resultado de um trabalho bem feito que vem sendo executado aí pelo Instituto Baleia Jubarte, que conseguiu trazer essas baleias de volta, até pelo trabalho de conscientização, de educação ambiental que vem sendo desenvolvido aí ao longo do litoral da Bahia. A equipe do Instituto Baleia Jubarte organizou uma expedição ao litoral do Nordeste para fazer um rico levantamento científico e divulgar suas ações nas populações costeiras. Nos preparativos para a viagem, tudo é rigorosamente checado. Um pequeno escritório foi montado dentro do barco Lady Ariana, que tem 82 pés de comprimento. Observadas as condições do tempo, a equipe estava pronta para partir. Ao amanhecer, com mar calmo apesar do tempo nublado, o Lady Ariana partiu de Salvador em busca dos gigantes, os maiores mamíferos do planeta. Algumas horas depois, a primeira avistagem, um grupo de baleias jubarte. Logo iniciaram os trabalhos de foto-identificação de nadadeiras caudais e coleta de material genético. A foto-identificação consiste em registrar imagens da cauda de um indivíduo. O padrão de pigmentação, que varia entre o branco e o preto total e com padrões intermediários, é o que os identifica, como uma impressão digital humana. Assim, podem-se acompanhar os deslocamentos dos animais em cada temporada e observar sua ocorrência em outras áreas do oceano, o que permite obter informações sobre a ecologia e biologia da espécie.
As fotos obtidas nos cruzeiros são inseridas em um catálogo, compartilhado por outros pesquisadores, servindo de referência permanente sobre a população brasileira de jubartes. Diante da embarcação, surgiram vários grupos de baleias jubarte. Como também grupos de ágeis golfinhos. A viagem segue até o litoral de Aracaju, em Sergipe. A equipe foi recebida pela embarcação Oceano do projeto Tamar, que ajudou a Lady Ariana a entrar na Barra de Aracaju, uma vez que o mar estava agitado com ventos fortes. Um grupo de estudantes visitou o nosso barco e assistiu a aulas de informação ambiental com os especialistas do Instituto. A imprensa e equipes de TV também visitaram o barco e entrevistaram os pesquisadores. As plataformas de petróleo são sempre um convite a um mergulho. As partes submersas das plataformas são incríveis recifes artificiais que abrigam uma grande variedade da fauna e flora marinhas. No fundo do mar, tudo é mágico. Os oceanos são ainda muito pouco conhecidos. Observar a vida marinha é também uma forma de buscar compreender o impacto das atividades antrópicas e de que forma o homem pode amenizar os danos causados ao ambiente marinho. A cada mergulho, são produzidos registros com fotografias e imagens das populações subaquáticas para análises posteriores e para a formação de um banco de imagens para campanhas de divulgação. Os recifes naturais são também encantadores, como são os meros, grandes peixes ameaçados de extinção. Quem sabe estas inéditas imagens de agregação venham a contribuir para que a Pedra do Gajiru se transforme em uma unidade de conservação marinha. A riqueza da ictiofauna, o colorido das espécies animais e vegetais e o movimento de cada uma delas fascinam. A viagem prossegue. O grupo checa a temperatura da água e confere a intensidade do vento. E eis que, felizmente, os gigantes ressurgem. Cinco grupos de fêmeas com filhotes que passeavam e eram amamentados a algumas milhas da foz do Rio São Francisco. Um dado muito importante. A aproximação da equipe é feita sempre de forma lenta e cautelosa. Fêmea com filhote. Apesar de o processo ser quase indolor, os filhotes são poupados da coleta de material genético. Uma outra técnica de pesquisa valiosa. Uma flecha de ponta oca é lançada no dorso do animal, retirando uma pequena porção de pele e gordura.
A amostra fornece informações sobre a estrutura e diversidade genética da população e possíveis contaminações por poluentes. Chegando ao litoral de Alagoas, mergulhamos no naufrágio Itapajé. Nos naufrágios também se desenvolve um rico ecossistema. Sociável, um grupo de golfinhos interagia com os gigantes. Com o céu cinzento, chegamos em Recife. Pela manhã, mergulho nos naufrágios da região. Pausa em terra firme para uma breve visita e filmagens no projeto Peixe-Boi. De comportamento costeiro, este mamífero marinho está extremamente ameaçado de extinção e se recupera lentamente graças ao trabalho de ambientalistas dedicados. Pela manhã, com o mar agitado, saímos de Recife. E ainda tivemos a sorte de avistar um grupo de baleias e um grupo de golfinhos. Chegamos a João Pessoa no final da tarde. No dia seguinte, uma visita ao Forte de Santa Catarina, onde vimos imagens antigas e encontramos equipamentos e artefatos, todos relacionados à caça às baleias. Em seguida, a última estação baleeira do Brasil, a Copesbra. Fechada em 1985, uma antiga estação de caça que se converteu em um centro de entretenimento para a população. Encontramos o professor Langut, da Universidade Federal da Paraíba, que no passado teve participação ativa como pesquisador na caça às baleias na região. Nosso trabalho aqui em particular, nós pegamos uns registros de avistagens de baleias feitos durante a procura dos animais para a caça. E a gente vê que de 73 a 79 existiam pouquíssimas avistagens de baleia preta e a partir desse ano começou a aumentar até chegar a um máximo de 22 baleias avistadas em 81, depois oscilando, se recompondo de novo até 85, que foi quando se encerrou a pesca à baleia e os registros, que em 85 teve 14 baleias. Mas existem uns períodos, em torno dos meados dos anos 70,
em que a frequência de avistagens é muito baixa para a maior parte das baleias. A baleia jubarte, por exemplo, é uma das que eu chamo de exhibidas, né? Que se mostram, pulam fora da água e mostram seu tamanho. Um rabo, uma cauda de uma baleia jubarte batendo no mar é impressionante, né? Então, o esforço era sempre, tem baleia azul, vamos primeiro na baleia azul. E o resultado a gente vê aqui, né? Essas são exclusivamente avistagens. Se avistou uma baleia em 1969, uma baleia 10 anos depois, outra o ano seguinte e nunca mais se avistou nenhuma, né? Esse é o resultado de um esforço indiscriminado, sem perspectiva de futuro, visando só o lucro imediato. Isso é privar as gerações futuras do recurso e dos valores estéticos, né? Como a observação das baleias. Partimos da Paraíba rumo a Natal. Em frente a João Pessoa, uma dupla de jubartes nos saudava com suas belas nadadeiras caudais. E mais uma vez, o grupo partiu para um mergulho nos mares da Paraíba. Seguimos viagem. De repente, um golfinho. Depois, mais 2. Eram as nossas boas-vindas às águas potiguares. Dia bom, mar tranquilo. Um dia muito proveitoso na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Organizamos com os pesquisadores locais uma visita à Pipa, onde se encontra um grande grupo de Boto-Sotália residentes na região. Então, seguimos para a Pipa. As falésias são a moldura natural deste paraíso. Os golfinhos brincam e se alimentam. Inclusive bem próximos à praia. Os golfinhos, mimetizando os homens, parecem surfar. A princípio, ficam à vontade com os turistas, o que não é verdadeiramente bom para os golfinhos, uma vez que o turismo na região ainda é feito de forma desordenada e, portanto, perigosa. Feitos os ajustes na embarcação, seguimos viagem. Dessa vez, nosso destino é Guamaré. Apesar do mar revolto, a viagem foi tranquila. Como tranquilo é o vilarejo em que chegamos. Mais um mergulho sob as plataformas da região, onde encontramos várias espécies da vida marinha.
a caminho da reserva biológica do Atol das Rocas, o único atol do Atlântico Sul. Alô, alô, Refil, Atol das Rocas, Atol das Rocas, Marco Leite, Ariana. O Atol das Rocas não permite a visitação de turistas, é aberto somente a pesquisadores. Zelinha, chefe da reserva, veio ao barco nos dar boas-vindas. O grupo estava ansioso para estar em terra firme. Enfim, chegamos. Aqui parece que o tempo parou e a natureza mostra-se em todo o seu esplendor. Um grande grupo de golfinhos é avistado. Saímos para tentar identificar e documentar a espécie. Foi o primeiro registro do golfinho nariz de garrafa no atol. Seguimos viagem e, com o dia nascendo, avistamos o arquipélago de Fernando de Noronha. No arquipélago, que é uma unidade de conservação, a população local, os pesquisadores e os turistas buscam viver de forma harmoniosa com o meio ambiente. As tartarugas mergulham na maior tranquilidade. A equipe ministrou aula na base do Tamar, com distribuição de cartilha para as crianças da ilha. O pôr do sol de Noronha, único. À noite, palestra para os turistas, divulgando as ações do Instituto. Seguimos para documentar o projeto Golfinho Rotador. Observamos os golfinhos rotadores a partir de um ponto fixo. Aproximadamente 100 golfinhos faziam evoluções nas águas azuis da Baía dos Golfinhos. Com o acompanhamento dos pesquisadores, fomos mergulhar com estes incríveis cetáceos, que encontraram em Noronha as condições ideais para perpetuar a espécie. Desde 1990, o projeto Golfinho Rotador vem estudando para preservar os golfinhos no arquipélago de Fernando de Noronha. A gente começou com um projeto de pesquisa e rapidamente a gente inseriu o elemento educação ambiental. Então a gente tem a parte de pesquisa que tenta entender como o golfinho se comporta em relação às variáveis ambientais, chuva, vento, oferta de comida para eles. E o programa de educação ambiental a gente tenta orientar a visitação turística para observar golfinhos em Fernando de Noronha e também com a comunidade local, principalmente com a escola, aumentar a consciência ambiental desses alunos para que eles venham a ser prestadores de serviços de turismo aqui em Noronha com uma grande consciência. O papel dos projetos de pesquisa que trabalham nas áreas que têm turismo de observação é esse, é achar o meio termo, onde a visitação não seja tão impactante e ao mesmo tempo tenha um grande resultado de conscientização ambiental. O registro do comportamento e da figura de golfinhos e baleias, a divulgação dessas imagens para o público em geral, serve como um grande agente conscientizador. As pessoas, onde quer que estejam, vendo essas imagens, podem catalisar o processo de consciência ambiental, além de possibilitar também estudos mais detalhados do comportamento observado e registrado em foto e em vídeo. Noronha foi ficando para trás.
o atol das Rocas nos esperava. Esse é um belíssimo playground onde tubarões convivem com uma grande variedade de outros peixes. Zelinha nos indicou o local onde se encontra parte do esqueleto de uma baleia cachalote, encalhada em 2000. É chegada a hora de voltar. Retornamos com rapidez, mesmo com a oscilação de tempo entre ruim e calmo. Algumas poucas espécies de cetáceos avistadas. Perto de Salvador, mais 2 baleias. Após 45 dias, estamos de volta, com o agradável sentimento de dever cumprido. A olho nu ou com auxílio de binóculo, a aproximadamente 10 metros de altura, observadores se revezavam na tarefa de avistar e identificar os cetáceos que cruzavam o caminho do navio de pesquisa Ocean Sat-Peg 1, embarcação disponibilizada pelo Centro de Pesquisas da Petrobras. Na agitação do mar, observamos um movimentado grupo competitivo. Comportamento característico do princípio de temporada. Vários machos acasalando com uma fêmea. Direção e velocidade da embarcação são minuciosamente controladas para que a aproximação seja realizada dentro das normas de segurança, o que minimiza a perturbação destes animais. Como de hábito, notamos as plataformas de petróleo e a presença constante de golfinhos. Com várias instituições de pesquisa a bordo, saímos de Santos com destino à Vitória no Espírito Santo. A Expedição Sudeste tinha como objetivo avaliar a ocorrência de baleia jubarte ao sul do Banco dos Abrolhos durante o período de reprodução da espécie, no princípio e final da temporada. Diferentes composições de grupos de jubartes foram ser observados, uma vez que a região sudeste é o corredor migratório destes animais. Neste período, os animais geralmente estão em grupo e em grupos cada vez maiores. É o ritual da corte, a dança dos corpos que deslizam na água, a disputa pelo acasalamento. Os golfinhos nadam alheios a qualquer agitação, como a solitária baleia minke. A centenas de milhas do litoral, uma visão rara, a baleia sei. A cada avistagem de baleias, o mesmo ritual, identificação
e comparação com o material do banco de imagens. O OceanSat PEG 1, a porta em Vitória. Em Caravelas, a equipe novamente se prepara para mais uma jornada no mar. A bordo do barco Tomara, do Instituto Baleia Jubarte, partimos novamente em busca dos gigantes. No final da temporada, o frenesi nas águas já não é o mesmo. Agora prevalecem as ocorrências de fêmeas com filhotes. A gestação de uma baleia dura 11 meses. É por isso que coincidem cópula e nascimento na mesma área. Daqui, as jubartes partem grávidas e para cá, quase um ano depois, elas voltam para ter os seus filhotes e amamentá-los. Eles mamam cerca de 100 a 400 litros por dia. A mãe retorna para a Antártica. Precisa se alimentar, pois seus filhotes já estão bem nutridos. Nascidas e criadas em nossos mares, estas baleias são brasileiras de verdade. São 16 metros com 35 toneladas, em saltos de quase corpo inteiro. Espetacular! O trabalho de biópsia continua, bem como o de fotoidentificação. A vida no fundo do mar permanece harmônica e equilibrada. A interferência humana é que tem provocado preocupantes desequilíbrios. De volta à superfície, fomos surpreendidos por um grupo de jubartes e por uma bela exposição de nadadeira caudal. Estávamos em mares capixabas. Em todas as expedições, mergulhadores registraram os ecossistemas marinhos, produzindo rico material para a melhor compreensão do universo aquático por onde transitam pequenos e grandes cetáceos. Armadilhas feitas por humanos, como as redes, infelizmente continuam sendo encontradas e são uma ameaça à vida submarina. À vista, o litoral do Espírito Santo. Quando a chuva começa a cair, aportamos em Vitória. De manhã, o rumo é Guarapari, fazendo de nossas cálidas águas uma espécie de maternidade. As mães cuidam dos seus filhotes. Ao fundo, as serras com a serração, o mar azul como moldura e as jubartes como obra de arte. Final de tarde com chuva, chegamos a Guarapari. Agora o nosso destino era o litoral fluminense. No caminho, pausa para mergulhos.
a viagem é tranquila e o trabalho continua. Dessa vez, uma lua nos espiava por detrás da plataforma. Ciceroneando a nossa viagem, os golfinhos nos indicavam o caminho das águas de Búzios. Passando por Búzios, seguimos para Arraial do Cabo. A água ensolarada oferece um aspecto bem particular para a observação destes alegres, inteligentes e dóceis animais. Arraial é um famoso ponto de mergulho no litoral fluminense. Apesar das condições de visibilidade não serem as ideais, a biodiversidade nos ajuda. Boa parte do ambiente marinho de Arraial do Cabo é relativamente protegido. Seguimos viagem para a Cidade Maravilhosa. Para a surpresa e júbilo de todos, um peixe-lua se aproximou. Raro, lindo, manso e solitário. No fundo do mar, a vida segue tranquila e continua encantadora. Ancoramos na Baía de Guanabara, um lugar cheio de belezas. No passado, não tão remoto, cheio de golfinhos e baleias franca. Quem sabe um dia elas retornarão. Em seguida, partimos para a Ilha Grande. E, de repente, uma outra agradável surpresa. Uma baleia braide surgiu, com uma majestosa vegetação ao fundo. Um momento mágico. Nos primeiros raios de sol, contemplamos uma exuberante floresta entre o mar e as montanhas. Na Vila do Abraão, preparativos para mais uma partida. Na chegada à Ilha Jorge Grego, um grupo grande de golfinhos deslizava pela água, para a alegria da equipe. Interagiam com pescadores em um nado cheio de sincronia. Em seguida, um mergulho na ilha. O sol se pôs. Ao nascer do dia, já estávamos de volta ao Rio de Janeiro. Apesar dos contrastes,
uma das cidades mais encantadoras do mundo. E do Rio, seguimos para Caravelas. A partir da Bahia, se realiza um outro importante método de pesquisa utilizado pelo Instituto, é o levantamento aéreo. Por via aérea, é possível abranger um vasto território no mar. Uma metodologia eficaz para estudos de distribuição e abundância de jubartes e outros cetáceos ao longo do litoral brasileiro, gerando resultados fabulosos. No extremo sul do Brasil, uma espécie quase extinta de baleia vem se recuperando lentamente, também graças a esforços dos ambientalistas. A baleia franca austral, cujo nome, baleia franca, certa ou verdadeira, indicava a facilidade com que era caçada. Já foi abundante da Bahia ao Rio Grande do Sul, mas nos anos 70 foi considerada extinta no país em função da caça. As muitas localidades chamadas de armação no litoral sudeste e sul do Brasil eram originalmente estações baleeiras, e a baleia franca sustentou com sua morte a vida das primeiras comunidades costeiras europeias destas regiões. A cada inverno e primavera, as baleias franca vêm ao sul do Brasil parir e amamentar seus filhotes. Podem ser vistas até a cerca de 30 metros da costa. Durante meses, elas permanecem nessas águas muito rasas até que os filhotes estejam fortes o suficiente para enfrentar a longa migração em direção às águas antárticas no verão, onde as mamães se alimentarão para se recuperar dos esforços de criação de seus bebês. As baleias franca podem ser identificadas uma a uma pelos padrões das verrugas que possuem na cabeça. Isso exige que os pesquisadores realizem voos de monitoramento, foto-identificando cada baleia do ar e acompanhando assim seus movimentos e sua reprodução. Os resultados alcançados pelo Instituto e outras instituições ao longo destes anos mostram que o trabalho contínuo de pesquisa, educação e políticas públicas culminou para a decretação do Santuário de Baleias e Golfinhos, no mar territorial brasileiro. Este santuário proíbe definitivamente a caça e ordena as atividades antrópicas, visando a preservação dos cetáceos e dos ecossistemas onde eles ocorrem. Um importante passo conquistado. Na Patagônia, Argentina, fomos a Valdez, região de maior concentração de baleias franca do mundo. Demonstrando o resultado positivo das ações de conservação da espécie. Foi aqui em Valdez que, em 1971, o Dr. Roger Payne, da Sociedade Zoológica de Nova York, começou a estudar as baleias franca. Encontrou-as vivas e deixou-as viver.
O seu trabalho hoje é um símbolo do uso racional da inteligência contra a barbárie insensível dos inumanos. A vida social das baleias é complexa e cheia de detalhes que atestam a inteligência desses animais. Hoje, esse ponto isolado da Patagônia se transformou em um dos mais badalados destinos turísticos do mundo, demonstrando que deixar as baleias vivas é também uma forma inteligente de ganhar dinheiro. Cheio de vida, o Mar de Valdez também abriga outros mamíferos e aves marinhas. Em terra, exóticos animais. Declarada Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco, a Península Valdez é um exemplo do que poderia ser feito em outras regiões do nosso planeta. Saindo de Mar del Plata, na Argentina, a terceira expedição do Instituto teve como destino as águas geladas das Ilhas Geórgia do Sul, localizadas no Mar de Escócia, na Convergência Antártica. O veleiro Kotik II era a nossa casa. E o dono da casa é o lendário velejador Oleg Belly, que junto com a sua família, há décadas, navega nas regiões polares. O objetivo principal dessa viagem era conhecer e identificar a provável área de alimentação das baleias jubartes que nascem na costa brasileira. As jubartes se alimentam de krill, um pequeno camarão, que é a base de alimentação dos animais na Antártica. Elas têm uma estratégia de alimentação única da espécie. Em grupo, elas cercam o krill em uma espécie de rede de bolhas. Quando o cardume se concentra em direção à superfície, uma grande quantidade é engolida por suas enormes bocas. A viagem é longa. Foram 2.000 quilômetros de navegação. Foi a primeira expedição científica brasileira na região. O mar começou a se agitar. A temperatura da água não deixava dúvida, nem as nossas vestimentas. O frio era intenso. Na chegada, apesar da nebulosidade e do vento forte, lentamente o dia foi ficando mais límpido e iluminado. Após 8 longos dias e noites, finalmente chegamos à Geórgia do Sul. A visão era exuberante. Aportamos na Baía de Grytviken.
Rapidamente, já havia na embarcação um representante legal do governo inglês para realizar toda a burocracia e legalizar a nossa permanência. Carimbo dos passaportes, taxas e etc. No final, comemoramos com vinho tinto e muitos brindes. Desde 1966, as Geórgias estão sob jurisdição do governo inglês, que mantém uma infraestrutura de pesquisa, visitação e militar. É protegida de acordo com o Tratado Antártico. E desde 1994, os mares do continente antártico constituem um santuário de baleias. A imagem das montanhas nevadas nos lembrava que estávamos em terras polares. A luz polar preenchia toda a paisagem, reluzindo e confortando os animais. A água do degelo corria fresca para o mar. A vista era simplesmente encantadora. Com o dia claro e céu relativamente limpo, a multidão de pinguins à beira da praia era um espetáculo à parte. Alguns pareciam bater papo. Outros preferiam namorar. Um momento inesquecível. A vida flui contenta e alegre. Os animais parecem estar em estado de graça. Exuberantes, livres e selvagens. A quantidade de animais e a variedade de espécies é simplesmente incrível. A rena, introduzida pelo homem, também povoa a região. É a interação pacífica entre estes animais tão distintos que torna o lugar ainda mais encantador. Apesar da beleza da paisagem, da diversidade da fauna e da flora, a fama mundial das Geórgias não é nada edificante. De 1905 até 1965, o local ficou famoso mundialmente por abrigar estações baleeiras de proporções industriais, que massacravam mamíferos marinhos, levando quase à extinção as grandes baleias do hemisfério sul. Famosa também pela saga dos exploradores polares que encontraram nas ilhas o ponto de partida para a conquista do continente antártico. Em Grytviken, visitamos uma das antigas estações baleeiras, que foi transformada em museu histórico e ambiental. Interessante, mas uma triste lembrança da nossa irracionalidade. Ciceroneados por golfinhos, seguimos viagem mar adentro. Avistamos o movimento caudal da primeira baleia em águas polares. A princípio, pensamos se tratar de uma jubarte, mas logo constatamos, após ver o inconfundível borrifo em forma de V,
que era uma franca. Em seguida, um mergulho nas gélidas águas para registro da fauna e flora do ambiente. Tudo muito diferente e curioso. Seguimos em busca das jubartes. Próximo a um iceberg, surgiram as primeiras jubartes para a satisfação de todos. As duas foram identificadas logo após biopsiadas. Foi muito gratificante observar as primeiras jubartes e decepcionante, pois foram as únicas. Do mar, um visitante estrangeiro veio nos visitar. O barco Golden Fleece, do também lendário velejador Jérôme Poncet. Seu filho, Yves, nos trouxe um importante documento. Registros fotográficos de caudais de jubartes das Ilhas Sandwich, a 300 milhas a sudoeste das Geórgias. Uma coincidência exitosa. A Geórgia do Sul é uma coisa muito à parte no mundo, né? Não acho que tem outro lugar com tanto vida animal, com tanto pássaros, tanta focas, não diria tanto baleia, porque a gente não encontrou quase nenhuma. A Geórgia do Sul era, mais que tudo, o lugar com as bases da caça-baleia. E depois do início eles caçavam dentro das baías, né? Mas depois eles iam mais longe. Então, o que aconteceu, não sei, mas que tem pouco baleia em volta, perto da Geórgia, tem pouco. Vocês encontraram pessoal que foi a Sandwich, por exemplo, que encontrou baleias, que foi do outro lado, muito contato é importante, encontrou cientistas, encontrou publicações novas e tem uma ideia melhor do que o Sul. Porque é muito difícil imaginar a Geórgia vivendo na Bahia, não é? Seguimos viagem de volta às águas argentinas, após uma jornada cheia de desafios e encantos. No segundo dia, dos 11 de retorno, avistamos um grupo grande de baleias fin. Aproximadamente 20 indivíduos próximos ao nosso barco.
Vamos lá. Mais uma expedição fantástica. Novamente, a sensação agradável e gratificante de ter dado tudo certo. Os resultados obtidos das análises de fotoidentificação e do material genético comprovaram que a região das ilhas Geórgias e Sandwich do Sul são áreas de alimentação das baleias jubartes brasileiras. Além das reavistagens através da fotoidentificação, uma das baleias analisadas geneticamente foi reconhecida como mãe ou filha de uma outra fêmea biopsada no Banco dos Abrolhos em 2001. A técnica utilizada foi a mesma que determina a paternidade em seres humanos. O importante e inédito resultado foi alcançado. Esta descoberta vem fortalecer e muito a proposta de criação do também Santuário de Baleias e Golfinhos do Atlântico Sul. Como em mares antárticos e brasileiros, todo o Atlântico Sul estará protegido. Hipoteticamente, pois os japoneses ainda insistem em caçá-las ilegalmente. A Comissão Internacional da Baleia é um tratado anacrônico, feito em 1946, simplesmente para dividir entre os países baleeiros as cotas de matança. E hoje em dia não se admite mais que depois do desastre que foi a gestão da comissão sobre a caça das baleias, que se volte a matar esses animais em larga escala. É preciso que os países como o Brasil, Argentina, Uruguai, África do Sul e outros do Hemisfério Sul, que se apropriam das baleias por meios não letais, através do turismo, da pesquisa e da valorização cultural, levem à Comissão Internacional o nosso grito em defesa dos nossos direitos, em termos de volta às baleias nas nossas águas, garantindo a sua proteção a longo prazo e o seu desfrute não só por essa, mas também pelas futuras gerações. Quase extintas, há poucas décadas atrás, as grandes baleias faziam parte apenas do imaginário das pessoas, lendas e mitos de gerações passadas. Mas as ameaças continuam. Contando com o apoio de importantes instituições e empresas nacionais e internacionais, o Instituto Baleia Jubarte busca valorizar a vida, valorizando o que há de fundamental no ser humano, o desejo de viver com qualidade. A preservação da biodiversidade do planeta é a garantia da própria preservação da espécie humana. Na natureza, a dinâmica da vida é a interdependência. Quanto mais observarmos os animais, mais percebemos que é preciso resgatar a consciência de que também somos animais, que também somos animados, que também temos ânima. O nosso trabalho pelos mares não termina nunca, porque a vida tem que continuar.